Olá, meus amigos. Aqui é o pastor José Nilson Almeida. Recentemente eu ouvi um áudio do Dr. Marcelo Frazão, cientista político. Achei bastante interessante na fala dele e gostaria de repassar para vocês que fizessem uma reflexão no que ele falou. Mas antes do áudio, eu estou lendo este livro, né? Vou mostrar aqui a vocês. Esse livro, o qual me chamou muita atenção, que está aqui o título, traduzido em português também, que se chama 9 Comentários sobre o Partido Comunista Chinês. E nesse período, eu gostaria de dizer e falar, alertar aqui aos senhores e à senhora, que o partido PT e a sua ideologia, desde a sua fundação, apresenta-se como um partido de esquerda e que defende o socialismo com forma de organização social. Mas se formos olhar esse livro que eu acabei de mostrar aqui a vocês, e eu indico, diz o seguinte: o nível de civilização pode ser medido pelo grau de violência usando nenhum regime, ou seja, a sociedade de regime comunista claramente representa um enorme retrocesso para a civilização humana. Sem dúvida, o Partido Comunista conseguiu, com certo êxito e por certo tempo, fazer as pessoas acreditarem que esta sociedade estava progredindo. Tais pessoas acreditam que o emprego da violência é um processo natural e necessário para o desenvolvimento deste tipo de sociedade. Esta aceitação da violência tem de ser vista como hábil, incomparável emprego de mentiras e farsas pelo Partido Comunista, que é outra característica herdada do PCCH da China. Não há diferença do Partido Comunista aqui no Brasil. E eu vou aqui, após a minha fala, passar o áudio na íntegra, né, do nosso querido, amado Dr. Marcelo Frazão, bastante conceituado, um cientista político, onde ele fala e diz a sua narrativa do que está acontecendo atualmente, principalmente na área militar, que se refere ao comando, aos generais, aos traidores da pátria. Aguardo o áudio seguinte e desde já agradeço a você, mas é um pouquinho longo, peço a sua atenção, ouça esse áudio até o final, é de grande importância. E se vocês gostarem, curtam, compartilhem, comente aí nos comentários. Forte abraço, José Nilson Almeida, aqui de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Olá pessoal, hoje é 26 de dezembro de 2022. Dr. Marcelo Frazão falando. Vamos tentar diminuir um pouco a ansiedade de todo mundo aí e colocar uns pingos nos is, pessoal. Agora é um tal de fazerem esse exercício de futurologia, de adivinhologia, que eu já expliquei para todo mundo que não tem nada a ver com raciocínio científico, político, que é o que eu tento ensinar para todo mundo, tá bom? Futurologia, adivinhação, não é ciência política, que é o que eu ensino. Bom, então tem um texto aí rodando a internet, cada dia é uma porcaria nova, e falando agora em artigo 136, depois na aplicação do artigo 142, e que o presidente se afasta e vai para os Estados Unidos e fica refugiado, depois ele volta, e aí uma junta militar assume e intervém, faz o que é preciso. Então, enfim, prestem atenção no que eu estou falando, porque se você não leu esse texto ainda, ele vai chegar para vocês. E aí vocês não vão se lembrar que eu já expliquei tudo isso de novo nesse áudio aqui. Tá bom? Então, se não receberam o texto, vão receber uma porcaria dessa. Agora,
Por que essa fissura sexual de falar nessa porcaria desse artigo 142 e agora inventarem esse 136, que nada mais é do que um estado, a decretação do estado de defesa, que não quer dizer nada, o estado de defesa não serve para fazer nada que a gente precise, a não ser uma pequena parte, né? Então ele pode ser utilizado, assim como outros artigos podem ser utilizados, né? Mas não tem absolutamente nada a ver com a intervenção militar que a gente gostaria, que o povo gostaria, para acabar com a esquerda comunista socialista que nos governa desde o golpe de Estado de 1985, que implantou essa ditadura da esquerda no Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O correto, o rito litúrgico é o presidente permanecendo no poder. Quem inventou essa história e deu essa interpretação ao artigo 142, que o presidente deve ser afastado, foram bandidos, inimigos desse país, juristas e advogados, canalhas, criminosos que pediram impeachment do presidente Bolsonaro, que o povo insiste em ficar idolatrando ainda. Um lixo de advogados aí do tipo de Ives Gandra e Modesto Carvalhosa que deram essa interpretação ao artigo 142. Ele não diz absolutamente nada parecido com isso, que o presidente tem que se afastar e uma junta militar assumir o poder. Isso não é descrito no artigo 142. E o artigo 136, né, o estado de defesa, estado de sítio, GLO, essa porcariada toda que vocês foram expostos durante 4 anos por essa maldita corja de advogados e juristas desse país que fazem vocês de palhaços, ao invés de mandarem vocês fazerem o óbvio, que foi o que o presidente falou ontem, no dia 25, novamente, para a menininha na casa dele, a mãe voltou dando o recado, vão para as ruas aos milhões. Não tem essa conversa de retardado de que o Supremo é o povo. O povo só é supremo quando exerce o seu poder. E a maneira de exercer o seu poder é nas ruas aos milhões, escolhendo um líder. E dando poder a esse líder, para que esse líder tenha legitimidade de fazer o que o povo quer. Porque senão esse líder, o presidente Bolsonaro, que o povo escolheu e elegeu e continua nas ruas, né, com o apoio do povo, ele vai ser visto por generais frouxos e traidores dentro das Forças Armadas, e tem muito, porque como eu já cansei de repetir, são décadas aí que esses generais estão indo fazer treinamento na China e na Rússia, nas ditaduras comunistas sanguinárias mais cruéis que já existiram nesse planeta, responsáveis pelas mortes, o extermínio de milhões e milhões de seres humanos inocentes. Como é que um débil mental de um general, que se diz um grande herói, agora é um tal de falar, eles são grandes heróis em quê? Qual guerra eles participaram? Qual o momento decisivo do Brasil para acabar com o comunismo no Brasil eles realmente atuaram ou participaram? Eles nunca fizeram nada na vida. Desde que se tornaram militares, a última ação dos militares terminou em 85. Onde é que esses heróis se formaram? Os heróis são formados em guerras, combatendo o inimigo. Que conversa é essa agora? De que você criticar e atacar uma porcaria de um general traidor é ataque às Forças Armadas. Isso não é essa conversa desses criminosos intervencionistas, dessa gente que prega golpe militar. Uma derrubada do presidente Bolsonaro. Esses intervencionistas, tem os líderes aí, uma corja imunda de criminosos, porque é crime em qualquer país do mundo pregar golpe militar. Tal de Priscila Azevedo, Pavanelli, Durval Ferreira, esses generais todos traidores. Então, onde é que está o heroísmo? Como é que você sabe se um general é um herói? Para ele ser ele pode chegar a ser general, como todos chegaram aí. Agora, tratar esses homens como se eles fossem heróis, agora nós vamos ficar sabendo quem são os heróis e quem são os covardes, traidores e os vilões. Agora, até dia 31, vão todos ser expostos. Todos serão expostos. E aqueles que se recusarem, ou aqueles que, mas um vagabundo safado de 9 dedos vai ser presidente e aí ele vai ser chefe das Forças Armadas. Isso não existe. Porque a intervenção já está em curso, já faz 1 ano
no processo eleitoral o restante da intervenção já vem ocorrendo desde o final da eleição. As tropas brasileiras já estão mobilizadas no país todo, fora, né, para proteger as fronteiras e aqui dentro. Então, general que aceitar trabalhar para um criminoso e trair a vontade do povo, ignorar milhões de pessoas que foram às ruas, caminhoneiros, né, pessoas em todas as cidades ou nos quartéis, qualquer general que fizer isso e tomar o lado de um criminoso comunista que supostamente, né, todo mundo acha que ocorreu, mas a gente não pode dizer, fraudou eleições, esses generais vão ser considerados traidores, criminosos, e a pena é capital, a pena é grave. Tá bom? Então, os outros vão passar a ser os heróis. Aí nós vamos medir o heroísmo desses generais quando eles mostrarem a iniciativa, né, o desejo deles de acabar com o inimigo que nos governa desde 1985, que enganou o povo a tal ponto que eles mesmos, esses generais, foram convencidos de que o Brasil é uma democracia, ao invés da ditadura socialista, comunista, esquerdista que é. Porque os generais sabem, o presidente Figueiredo sabia que ia entregar o país nas mãos de criminosos comunistas. Ele sabia, e todo general que faz questão de esquecer disso, está cometendo um crime contra a nação e contra o povo brasileiro. Então, esses canalhas vão ser expostos. Vocês vão saber quem são os traidores e quem são os heróis de verdade. Porque você chamar um militar de herói sem que nunca ele tenha participado de uma guerra, efetivamente de uma luta contra os nossos inimigos, não, ninguém é herói. Não tem esse papo de ficar, o general é nosso herói, nunca fizeram absolutamente nada. Ao contrário, muito ao contrário. Eles se aliaram e aceitaram conviver com o nosso inimigo, dizendo que foi uma escolha da nossa sociedade, o povo escolheu. E qualquer um general realmente que seja um grande herói, ele vai perceber que o povo foi manipulado pela imprensa, pela mídia, que não existe imprensa, como eu já falei. Trata-se de uma máquina de propaganda comunista que produz subversão, faz terrorismo midiático comunista, desde 1985 no Brasil. Então, quer dizer, convenceram a população e o general não consegue identificar que o inimigo dominou a informação no Brasil, nas universidades e toda a mídia. Se ele não consegue identificar isso, são duas possibilidades. Ou ele é muito burro, ou ele é um traidor, um covarde. Nos dois casos, ele não pode ser considerado um herói, né? Então, quem são nossos militares heróis de verdade? O general Heleno, o general Braga Neto, possivelmente o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. Esses são os nossos heróis de verdade. O presidente Bolsonaro, principalmente, né? Claro. Esses são os nossos heróis. Os demais nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir. Aparentemente o da Força Aérea é um cara que está com o presidente já faz tempo. E os outros são esses frouxos e traidores que querem ignorar o fato de que o inimigo pode tranquilamente dominar um país aqui de dentro, utilizando-se desse processo de subversão, que retardado e imbecil aí fica chamando de jornalismo. Não existe jornalismo nem jornalista no Brasil e no mundo. Eles não são comprados, não. Eles não são vendidos, não. Eles não estão falando o que eles falam porque eles estão levando dinheiro, como jornalista e youtuberzinho fica explicando para vocês. Eles são parte da máquina de propaganda comunista. Eles existem com esse propósito, de subverter a nossa sociedade a ponto de nossos generais ignorarem a existência dessa entidade que controla a opinião do povo brasileiro, que aí fez com que o povo substituísse os nossos heróis de verdade em 85, nossos militares, por criminosos terroristas comunistas que haviam sido expulsos do Brasil. Tá certo? Então, essa semana, todos esses traidores serão expostos. E aí nós temos que rezar para que o presidente Bolsonaro tenha força. Força para expor esses generais traidores e força para convencer os demais, aqueles que são aliados a ele, para que prenda e julgue esses traidores.
né? Não é possível o povo permitir que esses generais se aliem ao inimigo dessa forma, né? Como Mourão, essa gente, e trate o inimigo como parte da sociedade a ser respeitado. Tá bom? Para isso tudo acontecer, não tem nada a ver com um 36, com um 42, não tem nada a ver com esse lixo jurídico que enfiaram na cabeça de vocês. E aí eu vou repetir o que eu repito há 4 anos aqui para os meus alunos nas redes sociais, há 5 anos já. Ou vocês decidam-se, ou vocês decidem estudar direito, serem advogados, juristas, ou vocês decidem aprender política, ciência política comigo. As duas coisas não existem juntas. São ciências diferentes. Então, advogado nenhum é especialista em política. Essa é a minha profissão. A minha profissão. Advogado fala de direito e eu falo sobre política, sobre ciência política. Então, colocar o raciocínio jurídico para tentar explicar eventos políticos é coisa de bandido ou de retardado, tá bom? Que insiste que o presidente errou, cometeu erro, essa palhaçada toda que vocês ouviram durante todos esses anos, tá bom? Então, esse é o ponto que nós chegamos. Essa semana, todo esse véu vai ser descortinado e nós vamos descobrir quem são os traidores e quem, de fato, são heróis. E vou repetir, a gente sabe quem é o herói quando? Quando que um militar é considerado um herói? Quando ele toma executa um gesto, uma ação heróica de combate ao nosso grande inimigo. Quem é o inimigo do Brasil? As Farc são os nossos inimigos? A Venezuela e o Maduro? Tudo bem, são nossos inimigos, mas são eles? Eles existem por quê? Eles apareceram, eles brotaram assim, né, como se fossem extraterrestres que tivessem vindo aqui e criado as Farc ou a Venezuela do Maduro? Não, eles existem porque no mundo existe um mal muito maior e muito anterior a isso, que qualquer general que ignore é um criminoso, um traidor dessa nação. O mal que criou e controla as ações desses ditadores como Maduro, essas organizações criminosas, esses grupos terroristas, o mal é a esquerda socialista comunista, a mesma que nos governa desde 85. Então tá bom, nós chegamos no ponto agora final, que os militares podem dizer o seguinte: não, mas o povo escolheu. E eles vão ignorar o fato de que o povo foi manipulado por essa mídia que está aí. Eles vão fazer algo que é impensável, que jamais poderia ser feito. Eles vão ignorar o poder de controle que a mídia, né, que idiota chama de mídia, né, que essa máquina de propaganda comunista tem sobre o povo, né, de subverter a mente do povo brasileiro e transformar os vilões, o grande mal da humanidade, em algo bom, né, a esquerda socialista comunista. Então, eles podem até ignorar e dizer: não, mas o povo escolheu. Insistiu que a gente fosse afastado para dar poder a terroristas comunistas como Tancredo, Ulisses Guimarães, Brizola, e Collor, e Fernando Henrique, Lula e Dilma e todos eles. Né, os militares podem se acovardar e dizer: não, não, foi o povo que escolheu. Não foi. É claro que o povo fez essa escolha, mas fez essa escolha porque foi manipulado. Exatamente como escolheu agora um monte de bandido e retardado nesse país, decidiu votar num cachaceiro criminoso, um bêbado, imundo, mau caráter, o maior criminoso da história da humanidade. Essas pessoas não votaram nele porque eles têm consciência do que é esse grande mal que esse verme de 9 dedos representa. Elas votam nele porque são manipuladas. Foram manipuladas a ponto de você conversar com essas pessoas e eles dizerem: não, se os dois são bandidos, os dois roubam, o Bolsonaro e o Lula roubam, então eu vou votar no Lula porque ele gosta dos pobres. Quer dizer, um militar, um general, né, um idiota na nossa família, ele pode ser convencido por isso. Agora, um general que existe para proteger a nação, ele não pode se convencer desse lixo cultural que transformou o presidente Bolsonaro um herói, o maior herói que esse país já teve depois da família imperial.
mas é o maior herói que esse país já teve, porque nem a família imperial combateu um mal tão grande quanto o presidente Bolsonaro. Quer dizer, o presidente Bolsonaro é um enviado, um escolhido de Deus para salvar esse país, eu não tenho a menor dúvida disso. Então não pode um general colocar o presidente Bolsonaro no mesmo patamar que um verme imundo, cachaceiro de 9 dedos. E dizer que isso é uma escolha do povo, que as pessoas votaram, que foi ali 5 milhões de votos que foram roubados, 2 milhões, o presidente se elegeu, mas o resto da população escolheu o cachaceiro. Escolheu não, foi enganada. Isso é um processo de subversão, é crime em qualquer país do mundo. Só deixa de ser quando os criminosos, os comunistas, passam a fazer as leis e esconder isso e passam a dominar a informação. Aí deixa de ser subversão, deixa de ser o crime. Mas um general que existe para proteger uma nação, não conhecer essa guerra cultural e ainda quer ser chamado de herói, por mim não. Por mim não, vai ser chamado de herói por bandido, criminoso, intervencionista, que quer colocar militar comunista para dar um golpe e derrubar o presidente Bolsonaro. Por mim não. Tá certo? Por mim, herói é herói. Você dá a vida por alguém que nem o presidente Bolsonaro se jogou no rio para salvar um militar amigo que estava se afogando e foi premiado como herói por isso. Isso é um ato heróico. Militar, general, dá a vida para impedir que um maldito cachaceiro comunista que vem subvertendo a mente do povo brasileiro e a nação brasileira há 50 anos chegue ao poder. Quando um general fizer isso, aí eu vou chamá-lo de herói. Não antes disso. Não são heróis. Nunca lutaram uma guerra de verdade contra o grande mal da humanidade, que é a esquerda socialista comunista. Então, nesse momento, vão ser chamados de heróis. Não antes disso. Então, as pessoas que estão nos quartéis estão lá pelo presidente Bolsonaro. São bolsonaristas que querem uma intervenção constitucional, democrática, e ela só existe se for com o presidente, com a permanência do presidente Bolsonaro no poder. Qualquer tentativa de afastar o presidente Bolsonaro é um crime contra a nação, contra o povo brasileiro, porque não é esse o desejo da nação brasileira, porque canalhas, juristas, criminosos deram uma interpretação da cabeça deles de que é assim que tem que ser utilizado o artigo 142. Tá bom? E a porcaria de 136. Tem artigo na Constituição, artigo 1º, artigo 5º na Constituição, que general tinha que ajudar o presidente a utilizar. Ele se mantém no cargo, controla a intervenção, controla a nossa guerra contra esses grupos terroristas. Assim deve ser. Agora, existe aí esse exercício de futurologia. Bom, caiu aqui, interrompeu, vou continuar, vou emendar o áudio. Enfim, existe a possibilidade de que o presidente seja afastado, que ele se refugie num país desse para que a porcaria de um artigo 142 seja utilizado. Se ele for utilizado, é a pior coisa que a gente poderia desejar. Pior do que isso, só se o cachaceiro se tornasse presidente. Né? Seria uma lástima o 142. 142 é para resolver problemas entre poderes. Simplesmente isso, uma briga entre marido e mulher. É para isso que chega. A polícia separa e cada um depois vai lá fazer sua declaração e pronto, cada um vai para um lado e pronto, acabou. Né? E a polícia bota a ordem na casa e volta para a casa deles. Esse é o artigo 142. Depois o presidente volta novamente aí. Não deveria nem disputar a eleição, isso é uma piada. O presidente foi eleito. Mas o processo foi fraudado. Sim, foi fraudado. Quem frauda é eliminado, a chapa é eliminada e o candidato, o outro é o vencedor. Né? Não existe uma regra para isso. Aliás, a regra é essa. Agora, essas outras interpretações de juristas por aí, é o que disse, sempre tiram do povo o poder, né, de escolha, de decidir o que quer realmente. Então, não tem que ser esse artigo, mas infelizmente, se for utilizado esse artigo 142, a junta militar, que eles dizem, né, que será criada, né, e os militares não vão empreender uma perseguição à esquerda socialista comunista. Perseguição não é assim no sentido de prender e matar ninguém. Perseguição no sentido de eliminar qualquer esquerdista socialista comunista da vida pública.
Por que tem que ser eliminado? Porque a esquerda é infinitamente pior do que o nazismo. Se você não pode ser, de novo, eu vou falar isso, um deputado nazista, um ministro nazista, um professor de faculdade nazista, por que você pode ser um esquerdista, socialista, comunista? Nenhum preceito que a esquerda tomou para si, que esse pessoal que vota na esquerda pensa que é da esquerda, é deles de fato. São preceitos cristãos, da direita conservadora, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Essa ausência de preconceito, de amor ao próximo, de fraternidade, de amor aos animais, ao planeta, isso tudo são preceitos cristãos. Não são preceitos da maldita genocida esquerda socialista comunista. Então, quer dizer, os militares que assumirem não vão enxergar a esquerda socialista comunista como o mal a ser derrotado. Quem tem que deixar isso claro para os militares e para o presidente, se ele ficar ou não ficar, é o povo. E o povo tem que se manter nas ruas. É o povo que vai dar o poder ao presidente de fazer isso que nós queremos. Se vocês não derem apoio ao presidente dessa forma, nada do que vocês querem vai ser feito. Porque militares são frouxos, esses caras convivem com a esquerda comunista, com nossos inimigos, como se nada tivesse acontecendo há 35, 37 anos que eles tomaram o poder no Brasil. E aí eles são premiados por governos Dilma, Lula, Fernando Henrique, e aí o prêmio deles é ir treinar, fazer especialização em ditaduras comunistas como a da China e da Rússia. Esse é o prêmio do nosso general quando ele é promovido, nossos comandantes. Ao invés de irem treinar nos Estados Unidos, que são nossos aliados, com os quais nós lutamos, né, como aliados na Segunda Guerra Mundial para derrotar o nazismo, que é uma forma, um formato, apenas uma forma, mais uma forma da esquerda socialista comunista no Brasil, no mundo. Socialismo, fascismo, são todas formas de marxismo, de coletivismo, de comunismo. Ao invés de nossos militares treinarem com os americanos, um país livre, não estou falando de governo de Biden, não se comportem como idiotas que ficam ouvindo esses grupos, essas redes sociais e esses youtubers ignorantes. Eu estou falando dos nossos aliados, né, dos países que defendem o mundo livre, da OTAN. Ao invés de nós treinarmos com homens livres, nós vamos treinar com escravos. Todo chinês e todo russo soviético é um escravo dessas ditaduras comunistas. Aí nossos militares vão lá, fazem treinamento e voltam achando que são heróis. Quando, na verdade, é esse o inimigo a ser derrotado. Então, é isso que eu estou dizendo. Ontem a menininha entrou com a família e o presidente mandou o recado. Supremo só é o povo quando o povo decide eleger o líder, escolher um líder para salvar esse povo. Ou nós deixamos claro que o presidente Bolsonaro é nosso salvador, ou nós vamos pagar muito caro, porque general frouxo que treinou na China e na União Soviética esses últimos 40 anos não vai acabar com a maldita esquerda comunista que nos governa. Não vai acabar com o socialismo que criou o Maduro na Venezuela, que criou as Farc e todos esses grupos terroristas. Não é general frouxo que é amigo da esquerda socialista comunista brasileira que vai perseguir esses canalhas criminosos. É o povo que tem que dizer e determinar essas diretrizes. E a única pessoa no país que tem a intenção de fazer isso, que enxerga a maldita esquerda assassina, genocida, comunista, que matou 150 milhões de inocentes no mundo de propósito, é o presidente Bolsonaro. O único que enxerga a maldita esquerda comunista, esse câncer, esse mal da humanidade, que escraviza hoje mais de 1 bilhão de inocentes no mundo em regimes comunistas, é o presidente Bolsonaro. Não é militar nenhum, como criminosos aí, intervencionistas ficam convencendo vocês. Ou nós batemos no peito e temos orgulho de dizer que somos cristãos e bolsonaristas, conservadores, e nós não somos intervencionistas no sentido de queremos um golpe militar, para militar frouxo, amigo da esquerda governar o Brasil. Nós somos bolsonaristas, que entendemos que o presidente Bolsonaro é nosso herói,
que vamos colocar o presidente lá, dar poder para ele fazer a intervenção e ele perseguir toda essa maldita esquerda, essa escória da esquerda socialista comunista do Brasil. Não precisa prender, não precisa matar ninguém. Basta banir essas pessoas definitivamente da vida pública desse país e proibir que essas pessoas participem da vida pública. Isso é fácil de fazer. Por meio de um plebiscito, uma constituição antissocialista comunista, anti-esquerda. Você criminaliza a esquerda socialista no Brasil, acaba com todos os partidos políticos do Brasil e cria 2 partidos políticos de direita, que representam a nação brasileira, que é uma nação cristã, não é uma nação maçônica, não. Como esses generais frouxos acreditam. Arquiteto do universo, cacete! É Jesus Cristo nosso Deus, o Deus da nação brasileira. Não tem porcaria de arquiteto do universo nenhum. É para essa gente que fica lambendo general maçom, traidor comunista. O Brasil é a maior nação criada pelo maior império católico cristão do mundo. Essa é a nação brasileira. Eu estou me referindo à nação, não à pátria brasileira. A pátria, eles podem proteger o território brasileiro. Mas o militar não tem apenas a função de proteger a nossa pátria, tem a obrigação de proteger a nossa nação, os nossos valores, criados pelo cristianismo. Então, é nesse momento que nós vamos dizer se general é um herói de verdade ou mais um traidor frouxo que foi subvertido por esse maldito pensamento esquerdista. Eu lembro aqui que o general Pazuello falou achando graça que a filha dele é uma comunista, uma petista, dentro de casa. Ah, eu sou um general brasileiro, mas a minha filha é nazista. Oh, que engraçado isso. Minha filhinha de 12 anos é nazista, gente. Ops, não, nazista não. Ela é muito pior do que isso, né? Ela defende uma doutrina que matou quase 200 milhões de inocentes e ainda mantém como escravo mais de 1 bilhão. A minha filha é de esquerda, socialista, comunista. Olha que divertido, que engraçado. É isso que vocês esperam de um general? E um general bom, que nem eu estou falando do Pazuello. É isso? É assim que nós vamos classificar um general, que ele é um herói? Ele permite que dentro da casa dele se prolifere esse maldito câncer, esse mal que é a esquerda socialista comunista, que rouba os preceitos cristãos e diz que é deles. Ah, eu vou me preocupar com os bichinhos, com a vida, o direito das mulheres. Foi Jesus que defendeu Maria Madalena e disse que atire a primeira pedra quem não pecou. Você não precisa de um maldito esquerdista socialista para defender mulheres. Não existem pautas comunistas além de morte e escravidão. Essas são as pautas da esquerda socialista comunista. O resto que eles roubam são pautas cristãs que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nos ensinou. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Desculpa o tamanho da aula de hoje. Como eu fiquei sem falar esses dias, eu acho que vale por uns 3 dias aí, tá bom? Então parem com essa conversa de falar em artigo e ouvir fazer esse exercício de futurologia. Até o dia 31 nós vamos ficar sabendo o que vai acontecer. E não faz diferença se o vagabundo é empossado ou não, muito pelo contrário, tá bom? Deus abençoe a vocês todos. Aqueles que quiserem receber nossas aulas, tem que ligar. Essa é a única maneira. Se vocês mandarem mensagem pelo Telegram, pelo WhatsApp, eu não vou ver, eu não consigo ver. Vocês precisam telefonar pelo aplicativo. Você telefona pelo Zap. E aí eu vou mandar o link para você pelo Zap. Se vocês mandarem mensagem ou ligarem pelo telefone, eu não vou conseguir responder, não vou ver o que vocês falam. É só me ligar pelo aplicativo WhatsApp. Aí eu mando para você o link para vocês receberem nossas aulas pelo Telegram, pelos grupos do WhatsApp. Tá bom? Liguem 16 99329 2204. Gravem o procedimento que eu passei. Não adianta me mandar mensagem e me ligar pelo Telegram, não adianta. E liguem pelo Zap, pelo aplicativo, eu mando o link para vocês do grupo do Telegram e dos grupos do Zap, tá bom? É isso. Aí vocês vão poder receber as nossas aulas até que a gente consiga voltar para o YouTube, porque já são 4 canais banidos, eu tenho que esperar
essa história da intervenção ocorrer para abrir um novo canal, para a gente tentar não ser banido novamente, tá bom? Me devolveram, por incrível que pareça, o meu Twitter, com milhares de seguidores a menos, mas me devolveram. Então, quem quiser me seguir, tá lá, acho que é Dr. Marcelo Frazão Oficial, tá bom? E tem outras redes que a gente passa para vocês quando vocês entrarem no grupo. Não esqueçam que o procedimento é esse. Se vocês mudarem isso, eu não consigo mandar o link para vocês, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Lembrem-se que o caminho da nossa salvação, e o único caminho, é o presidente Bolsonaro. Gritem, nessa última semana, gritem, até perderem o fôlego, o nome do presidente Bolsonaro. Gritem, vocês vão se arrepender se não fizerem isso. Vocês, os heróis que estão nas portas dos quartéis, não se deixem enganar. Nós só temos um salvador, é o presidente Bolsonaro, como eu expliquei até agora. Um abraço, fiquem com Deus.